Olá, nesse vídeo nós vamos continuar abordando o assunto do Tribunal dos Anjos e da disciplina de Deus sobre seus filhos nessa era e na era vindoura. Nós havíamos já começado esse assunto há pelo menos 4 vídeos que já estão gravados aqui como introdução, então eu não vou me deter nos detalhes que já havia falado. Peço a vocês que não entenderem o que está sendo colocado aqui, que assistam os vídeos anteriores, cujo link vão estar aqui na descrição abaixo, e também, se possível, as indicações de livros que também vou disponibilizar. Principalmente na questão da disciplina de Deus sobre seus filhos, não apenas nessa era, que é um assunto que muitos cristãos conhecem, alguns não, mas muitos cristãos conhecem, como também o assunto da disciplina de Deus que se estende até a era vindoura. Então nós vamos continuar abordando aqui agora a esfera do governo dos anjos, e depois mostrar como que essa esfera de governo se impõe na presente era, como algo do instrumento do julgamento da disciplina de Deus sobre os homens e especificamente sobre a igreja, que está sendo preparada para governar com Cristo no milênio, como também essa disciplina, se não for suficiente aqui, os tratos de Deus, poderá também se estender para a era do reino milenar, do reino do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, eu estou usando como base, eu nunca acerto aqui o lado correto de virar esse livro. Então é este livro aqui, o Julgamento, o Sinédrio e o Vale de Fogo. Por dúvida também vou virar ele assim, quem sabe se o vídeo colocar ele de outra forma ele aparece certo aí. Esse livro aqui do nosso irmão Delcio Meirelles, o Julgamento, o Sinédrio e o Vale de Fogo. Como eu disse, esse livro pode ser adquirido através do contato com o próprio irmão Delcio. Você pode fazer pedidos para poder estar adquirindo, pelo e-mail delciomeireles@gmail.com, ou você pode entrar em contato conosco e nós podemos facilitar a aquisição desse material. Esse livro faz parte, ele é um compêndio reunido pelo irmão Delcio, retirado desse livro maior, do volume 3 dessa obra do G.H. Pember, chamada As Grandes Profecias da Bíblia. Essa obra que em inglês se chama The Church, The Churches and the Mysteries, ou A Igreja, as Igrejas e os Mistérios. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui mostrando a importância desse livro e os assuntos que são abordados pelo Pember aqui. Na seção chamada Por Causa dos Anjos, os tribunais, a corte dos tribunais celestes nos céus. É um assunto que ele desenvolve como continuação do que ele havia tratado num capítulo anterior, falando sobre a posição das irmãs na igreja, na assembleia, e a autoridade e governo de Deus manifestado na igreja. E aí depois ele vai especificar essa frase por causa dos anjos, entrando na questão do tribunal celestial dos anjos, como que esse mundo espiritual se interage com o nosso aqui, e como que nós os influenciamos e eles nos influenciam debaixo da administração de Deus. Esse assunto do tribunal, do trono, dos tronos celestiais e do tribunal dos anjos, tem a ver com o governo de Deus na presente era, com a disciplina de Deus sobre as nações, sobre o seu próprio povo, que está sendo preparado para governar com Cristo e assumir uma posição acima dos anjos. E por isso que hoje é como se esse tribunal dos anjos cumprisse aquela função que Paulo chama de tutores e curadores em Gálatas capítulo 4. Claro que ali ele está fazendo referência, no contexto imediato, à lei
dizendo que a lei que foi confiada a Israel era algo como um aio para conduzi-los a Cristo. Mas esse aio, esse tutor, esse instrutor, é sempre aquele que prepara o herdeiro até que o herdeiro possa tomar posse e governar, inclusive sobre esse tutor. Era uma coisa muito bela, muito linda de se ver nas casas, né, do Império Romano Antigo, quando os patrícios eles tinham tutores e curadores sobre seus filhos, para que esses filhos pudessem ser bem preparados e assumirem a posição de governo dentro da casa, dentro da família, e governar inclusive sobre esses que os haviam preparado. Então, a lei, né, cumpria essa função no Antigo Testamento até que viesse a plenitude com Cristo. E só que, assim como na igreja nós também temos mestres da palavra, pessoas encarregadas de liderar e cuidar dos santos, os aperfeiçoando para a obra do ministério, até que todos cheguemos à medida do varão perfeito, como diz Efésios. Isso é verdade com relação à igreja, mas isso também é verdade com relação ao ministério dos anjos. Porque Hebreus capítulo 1, versículo 14 vai dizer: não são eles espíritos ministradores enviados para prestarem esse serviço a todos aqueles que hão de herdar a salvação? Então eles servem os que se tornarão herdeiros, que hoje, por enquanto, no tempo da imaturidade, no tempo do trabalho de Deus com os homens, com os judeus, com a igreja, com os gentios, judeus e igreja, ainda nessa presente era, o reino ainda não veio, a maturidade ainda não foi alcançada, então eles servem como tutores também, né? Como ministradores, como serviçais dos que hão de herdar a salvação. E só que claro, que se esse tribunal dos anjos ele não for suficiente, se esse governo dos anjos, essa etapa presente do governo dos anjos não for suficiente para que os cristãos amadureçam debaixo da disciplina de Deus por meio desse ministério dos anjos e do mundo espiritual que nos envolve, se não for suficiente, há também, né, a era vindoura do milênio. Alguns precisarão de toda a era vindoura do milênio para amadurecer. Porque uma coisa é verdade, como bem ensinado, né, em um dos 5 pontos do calvinismo: uma vez salvos, salvos para sempre. Isso é muito bem definido na doutrina da perseverança final dos santos. Mas uma coisa que Calvino não alcançou, não chegou a rever, foi que essa disciplina de Deus, né, que prepara e guarda os seus filhos até o fim, ela não impede que ele seja disciplinado na era por vir. Preste atenção ao que Jesus diz em Mateus capítulo 12, por exemplo, quando ele está dizendo, falando com os fariseus, né, que o haviam confrontado a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele diz que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Mas a palavra mundo e porvir ali tem aion, em grego, que significa era. Então Cristo está dizendo assim, que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nessa era e nem na era por vir. O Dr. Arnold, né, que é Arnold Fruchtwald, ele é há um judeu messiânico chamado Dr. Arnold, que explica o seguinte: todos os judeus da época de Jesus entendiam claramente que a era vindoura, citada ali em Mateus, se referia à era do governo do Messias, do reino messiânico de Israel, do reino do Messias sobre o seu povo judeu, quando ele viesse em glória para governar. Ali Cristo, por um lado, está dizendo que ele não iria reinar em glória agora. Por outro lado, ele está dizendo que haveria sim uma era vindoura, que no contexto do entendimento sempre se refere ao reino do milênio. Sempre se refere ao milênio. Mas Jesus está dizendo que aquele que blasfemasse contra o Espírito não seria perdoado nem nessa era e nem na era do milênio. O que indica que há perdão de Deus que será concedido apenas na era do milênio.
Há alguns que agora já se renderam a Deus, já têm se deixado trabalhar pela obra do Espírito Santo, já se têm deixado convencer da sua necessidade de crescimento espiritual. Mas há outros que precisarão da era vindoura para receber tratamento. E só ali receberão perdão. Ao passo que alguns, como Jesus disse, que por serem rebeldes contra a obra do Espírito Santo, por não crerem em Jesus, não serão perdoados nem agora, na era da graça, e nem na era vindoura do milênio. É sinal que na era do milênio ainda haverá perdão. Haverá um tratamento de Deus que se estenderá até a era vindoura. Porque senão Jesus não falaria: não será perdoado nem nessa era, nem na vindoura. Ora, nessa era há perdão, por isso que ele está dizendo que a pessoa não seria perdoada nessa era por ter cometido esse pecado específico, que também é um assunto que confunde muitos cristãos. Qual é o real significado da blasfêmia contra o Espírito Santo? Isso nós ainda vamos falar, embora no canal aqui você também tenha um vídeo excelente do nosso irmão Watmani explicando esse assunto. Eu vou deixar o link na descrição também, para que você não seja enganado, para que você não seja oprimido pelo inimigo com essa dúvida. Mas Jesus está dizendo que aquele que blasfema contra o Espírito não tem perdão nessa era da graça, e também não tem perdão no milênio. Então, sinal que ele é condenado, porque se ele não consegue ser perdoado nem nessa era e nem na era vindoura, que é o limite do tratamento de Deus, porque depois vem novo céu e nova terra por toda a eternidade, com a nova Jerusalém, que vem depois da era vindoura ainda. Se ele não consegue ser perdoado nem nessa era nem na era vindoura, é sinal que ele está condenado eternamente. Certo? Agora, se ele pode ser perdoado nessa era ou na era vindoura, é sinal de que ele ainda pode entrar na nova Jerusalém, no novo céu e nova terra, que virá depois do período da era vindoura no milênio. Antes da nova Jerusalém, Cristo governará 1000 anos sobre essa terra. É o reino do Filho. Reino no qual, como diz 1 Coríntios 15, ele colocará todas as coisas no seu lugar, porque ele destruirá todo poder, como toda potestade, como todo inimigo será sujeito debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído, na conclusão do milênio, é a morte. É a morte. Porque no milênio ainda haverá morte. Isaías profetiza que as nações que não andarem em obediência poderão padecer morte no milênio, embora a idade do homem será prolongada. Tudo isso é assunto para próximos vídeos. Mas eu só estou querendo enfatizar aqui, com toda essa digressão, que há perdão de Deus para essa era, mas há perdão de Deus que se estende para a era vindoura. E há alguns que não serão perdoados nem nessa era e nem na era vindoura. É por causa desse perdão que se estende até a era vindoura que o texto de Mateus, que a gente vai ver aqui mais para frente, nós vamos olhar, vai dizer que alguns serão recolhidos à prisão e não sairão dali enquanto não pagarem o último centavo. Não sairão da prisão. Que prisão é essa? Cristo diz que essa prisão acontecerá logo depois de sermos levados ao tribunal e entregues ao juiz. Ora, nós sabemos que o tribunal e o juízo de Cristo sobre os seus filhos, sobre a sua casa, é na sua vinda, que antecede o milênio. Então alguns serão colocados em prisão, em quarentena, serão colocados em disciplina, mas poderão sair de lá. Então há perdão na era vindoura. Há perdão nessa era e há perdão na era vindoura. E há alguns que não serão perdoados nem nessa era e nem na era vindoura. É por isso que Paulo também diz que se a obra de alguém se queimar, naquele dia, com D maiúsculo, ele ainda será salvo. Porque foi a obra que foi queimada, não foi o fundamento. Ele não deixou de estar em Cristo como seu fundamento. Foi a obra, a conduta dele que não foi aprovada. Sofrerá dano, mas será salvo como que? Através do fogo. Naquele dia, com D maiúsculo. Então existe perdão para a era vindoura. Então por isso que se durante o tempo presente
né, onde nessa presente era os anjos governam debaixo da autoridade de Deus e até interferem, como a gente vai ver. Se isso tudo não for suficiente para que os cristãos sejam transformados, ainda haverá o tribunal de Cristo na antessala do milênio, antecedendo o milênio. E aí então haverá toda a era vindoura de disciplina, nas trevas exteriores ou na geena de fogo durante o milênio. Nós vamos ver. E tem que ser disciplina, por quê? Porque senão a palavra do Senhor Jesus não é verdade. Ele disse que as minhas ovelhas estão nas minhas mãos e ninguém as arrebatará. Ora, ninguém ali é muito enfático no texto grego. Significa nada que existe. Nada, absolutamente nada pode tirar eternamente um salvo das mãos do Senhor Jesus. Nada. Nem o pecado, nem o mundo, nem Satanás, nem a carne, nem demônios, nem morte, nem poderes, como diz Paulo em Romanos 8. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Ora, mas é fato que muitos cristãos caem. E é fato, como nós vamos ver aqui, que muitos deles serão reprovados pelo Senhor. Serão reprovados aqueles que ele chama de servos. Mas estão perdidos eternamente? Não. Mas terão que encarar uma disciplina por causa da sua obra e conduta, não por causa da salvação. A salvação eterna para a Nova Jerusalém, que vem depois do milênio, essa é dada de graça pelo crer no Senhor Jesus, como seu único e suficiente Salvador. Mas o galardão no milênio, esse aí é condicional. A Bíblia coloca condições. E todos os versículos que os irmãos, que são principalmente da linha arminiana, que parecem dizer e falar acerca da perda da salvação eterna, na verdade está falando da perda do galardão, da recompensa, do milênio. E é isso que nós vamos entrar cada vez mais aqui. Primeiro nós vamos ver que essa era presente, por isso que Hebreus capítulo 2 diz para nós, a partir do versículo 7 ao 9 ali, que não foi a anjos, começando no versículo 5, né? Hebreus 2:5. Não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Ora, o mundo que há de vir, a palavra mundo ali é aion também, a era que há de vir. A era que há de vir estará sujeita ao Senhor Jesus e aos santos que governarão com ele. Porque o Senhor Jesus já consumou sua obra expiatória, já se assentou no trono, já foi feito Senhor sobre todas as coisas, mas ele ainda não está exercendo de maneira manifesta esse senhorio. Por isso que Hebreus vai dizer, ainda todavia não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Pode ir lá no capítulo 2, versículo 5 em diante, você vai ver essa expressão lá. Que embora ele já está sentado em glória e coroado, nós ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Por quê? Porque ele já recebeu a autoridade, mas ele não foi empossado. Né? Aliás, perdão, ele foi empossado, mas ele ainda não começou a reger. Ele já é Senhor, mas ele aguarda que os seus vencedores estejam prontos para que ele assuma o seu governo, junto com esses seus fiéis. Enquanto ele não está reinando, né, de maneira manifesta ainda, a presente era está debaixo de governos angelicais, é o que a Bíblia fala. Por isso que você vai ver Daniel 10 falando do principado da Pérsia, do principado da Grécia, de Miguel como príncipe defensor de Israel, das hostes espirituais da maldade que governam esse mundo, hostes angelicais, porque esse tribunal dos anjos, ele diz respeito aos anjos, aqui especificamente aos que estão, né, submissos a Deus. Mas existe uma hierarquia angelical também que ainda não foi deposta, ainda não, que está aliada ao inimigo e que governa a maior parte das nações gentílicas do mundo. Ao passo que Israel e a igreja, né, estão debaixo de influências angelicais benéficas. O arcanjo Miguel é chamado de o príncipe do povo de Israel. E em Apocalipse capítulo 1, é dito que as igrejas possuem seus anjos. Agora é claro
que esses anjos ali, num sentido espiritual, porque Apocalipse é um livro simbólico, diz respeito à voz mensageira de cada era da igreja. O mensageiro da igreja, já que a palavra ângelos em grego é mensageiro. Sim, eu acredito nisso. Eu acredito que em cada era da igreja, tipificada pelas 7 igrejas históricas de Apocalipse, há uma voz profética mensageira, a quem eram endereçadas as epístolas. Mas também há anjos de Deus que estão ligados à igreja, à proteção, ao cuidado, ao serviço da igreja. E de Israel também. E há anjos de Satanás que presidem sobre, né, as nações gentílicas. E há outros anjos de Deus que presidem sobre o governo e a disciplina sobre essas nações gentílicas e sobre as pessoas. Tudo isso é chamado de a esfera do governo dos anjos na era presente, que será, né, dará lugar ao reino do Senhor Jesus como Messias e os seus vencedores na era vindoura. Tudo isso é muito bem claro e revelado nas Escrituras. E é claro que mesmo nessa era presente, onde os anjos estão reinando, eles não reinam a seu bel prazer. Eles também estão submissos a Cristo, que já é Senhor deles, que é Senhor absoluto sobre eles. Mas vamos dizer assim, o domínio de Cristo sobre as nações e sobre, né, os homens, hoje, ele se faz por meio, através de anjos e de outros, né, seres desse mundo espiritual. Ele não é um domínio direto, né, imediato. Ele é um domínio que é por meio dos anjos. E na igreja, por meio da autoridade do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo, Cristo rege o seu corpo. Mas chegará o dia em que ele se manifestará abertamente e dominará de modo direto sobre os seus, que governarão com ele, e também sobre as nações. E no lugar de os anjos governarem sobre as nações, o domínio será dado ao povo dos santos do Altíssimo, né, no que diz respeito à condição terrena do reino messiânico, e aos vencedores na esfera celestial do reino, que hão de julgar os próprios anjos. Como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Então, hoje o governo está com os anjos. E na igreja, espiritualmente, por meio do Espírito Santo. Mas chegará o dia em que Cristo voltará. Ele se manifestará abertamente, como diz o texto de Hebreus, trazendo a plena salvação para os que o aguardam. Salvação ali que inclui a glorificação do corpo, inclui a glória, inclui a remissão da natureza, da criação, desse universo. E o que vai acontecer? O governo que agora pertence aos anjos caídos sobre as nações será dado aos vencedores que governarão com Cristo. O ensino sobre as nações será dado aos judeus que governarão como sacerdotes no milênio, na parte messiânica do reino. Então os judeus e a igreja assumirão posições de governo no reino e governarão junto com Cristo no milênio. E o domínio de Cristo será absoluto e imediato, né, direto. Não haverá mais a intervenção e vamos dizer assim, esse meio de governo por meio dos anjos. Não. Como diz Hebreus, a era vindoura sobre a qual estamos falando, diz o autor de Hebreus, é sujeita ao Filho de Deus e aos seus vencedores, que o seguem hoje. Mas por enquanto, existe muita coisa desse mundo que está sob o governo dos anjos. A igreja, embora o domínio dela esteja debaixo do Espírito Santo, que é Senhor e é Deus, e é aquele que comunica a obra e a pessoa de Cristo aos seus filhos, embora a igreja esteja diretamente ligada a Cristo por meio do Espírito Santo, mas ela também é presidida, assistida e servida por anjos que estão, né, aliados ao Senhor. Enquanto as nações são presididas por anjos fiéis a Deus, mas também são manipuladas por anjos
governos e principados caídos que estão aliados a Satanás. Então, de uma forma geral, o universo de agora, a era de agora, ela está debaixo de muito controle dos anjos. De muito controle dos anjos, que sim, estão debaixo da soberania do Senhor Jesus como rei. Mas Cristo reina, né, de forma absoluta e soberana, através, hoje, né, do veículo desses anjos. Ao passo que no milênio ele vai governar de forma direta e absoluta. Ele já é Senhor. Esses anjos já estão submissos a ele. Não podem fazer tudo o que querem. Até Satanás tem que pedir permissão para fazer o que vai fazer. Certo? Mas ainda assim, há um controle, né, na presente era dos anjos sobre as nações, né, e também sobre a igreja, como tutores, curadores e como aqueles que disciplinam, muitas vezes, não só as nações gentílicas e as pessoas incrédulas, mas também os filhos de Deus. Nós vamos ver aqui. Ao passo que no milênio não. No milênio tudo será de forma direta entregue, né, nas mãos do próprio Senhor Jesus, de maneira pessoal e absoluta, e dos seus que hão de governar com ele, daqueles que estão sendo preparados agora nessa era. E aqueles que não forem preparados, debaixo desse momento do governo dos anjos, serão disciplinados na era vindoura. Estou falando dos salvos, viu? Daqueles que já pertencem ao Senhor. Quem não pertence é lago de fogo. Quem não pertence a Cristo é lago de fogo. Então, depois de fazer essa introdução longa, eu vou adentrar aqui no assunto do Tribunal dos Anjos, que está ligado àquele versículo de Mateus, capítulo 5, versículo 22, que diz: Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Aqui no texto mais correto, a tradução seria: estará sujeito a tribunal. E quem proferir um insulto, que a palavra no original aqui é raka, né? A gente já explicou isso nos outros vídeos, não vou entrar em detalhes aqui. E quem lhe proferir um insulto, chamando de raka, estará sujeito a julgamento de sinédrio, a tribunal de sinédrio. E quem, né, lhe chamar moré, que é traduzido aqui por tolo, mas a palavra hebraica é moré, palavra hebraica transliterada aqui para o grego, né? Moré, que significa rebelde, estará sujeito à hiena de fogo. Já explicamos isso nos outros vídeos. Se você não assistiu, por favor, assista para entender sobre o que estamos falando. Agora vamos adentrar nessa questão do Tribunal dos Anjos. Vendo aqui ainda esse assunto com base no livro do nosso irmão George Hawkes Pember, né, abordando esse assunto. O Tribunal dos Anjos. Esse parece ser, portanto, o significado literal do julgamento, né? Então é a explicação que ele já deu atrás, que já está também presente nos outros vídeos que a gente gravou. Ele explicou primeiro o significado literal do termo julgamento, que é tribunal de julgamento, tribunal de sinédrio e vale do fogo de Inom, mencionado pelo Senhor. Entretanto, né, ele, o Senhor Jesus, não deseja que os tomemos no sentido apenas literal, mas antes como figuras de algo além deles. Porque não é possível que a ira oculta, foi o que eu compartilhei no outro vídeo passado, não é possível que uma ira oculta possa colocar o homem sob jurisdição de tribunais humanos. Como é que tribunal humano? Se Jesus estivesse falando apenas de tribunal terreno de Israel, como eu já vi, né, mestres da palavra do judaísmo messiânico explicar esse texto, mas se Jesus estivesse se referindo apenas aos tribunais históricos de Israel, como é que ele poderia colocar esse tribunal para julgar a condição interna do coração de alguém? Isso não é possível. Então é claro que ele estava fazendo referência a tribunais
celestiais que são tipificados por esses 3 níveis de julgamento estabelecidos por Deus em Israel. Porque como nós vimos e vamos ver, toda a lei, toda a liturgia do Antigo Testamento no que diz respeito ao culto e as leis de Israel no que diz respeito às leis religiosas e cíveis eram figura de coisas celestes. O antigo pacto, com tudo que ele tinha, era figura de coisas celestes. Então esses tribunais que foi decretado por Deus, né, o tribunal civil, o tribunal de Sinédrio, lá em Deuteronômio, como Deus ordenou, eram figuras de níveis de tribunal celestial. E a geena, que era o nível máximo de punição para alguém debaixo daqueles tribunais, que era uma geena histórica no Vale de Inom, ao sul de Jerusalém, era figura do lago de fogo, eterno para os incrédulos, temporal para os cristãos na era vindoura, que está do lado de fora da Jerusalém, da Nova Jerusalém, no texto de Apocalipse. Havia um tofete de fogo, o Vale de Tofete, né? Onde estava o Vale dos Filhos de Inom com o fogo, daí Vale de Inom, dos Filhos de Inom, daí vem a palavra Geinom, ou da onde vem a palavra Geena, né? Que era aquele lugar de lixo e fogo sempre aceso, histórico, ao sul de Jerusalém, da Jerusalém histórica, que tipifica o lago de fogo do lado de fora da muralha da Nova Jerusalém. Então é isso que ele está falando. O Senhor não poderia confiar um julgamento da condição interna do coração aos tribunais terrenos, humanos. Com certeza, então, o Senhor está falando de julgamentos celestiais, pois somente a eles, a esses julgamentos celestiais, pertence examinar o coração e provar os rins, ou as intenções do coração. Essa palavra rins aqui tem a ver com a expressão coração no grego. Para os hebreus, né, o coração, a sede das emoções, eram os rins. Por isso você vai ver várias traduções da Bíblia que trazem uma tradução mais acurada com o texto hebraico, onde fala que o Senhor prova a mente e o coração. A palavra não é coração, é rim. Porque para os hebreus, né, esse órgão chamado coração, cardia, do grego, né, que pulsa a nossa vida física e que seria o lugar onde se expressam as emoções mais acaloradas, os sentimentos mais profundos, esse lugar chamado coração para os gregos, para os hebreus, eles acreditavam que eram os rins. Então, por isso, no Antigo Testamento hebraico, muitas vezes o povo hebreu se dirige aos rins como a sede das emoções e das intenções. Ao passo que, a partir do Novo Testamento, na cultura grega, isso é adaptado ao coração, ao cardia. Né? Por quê? Porque quando a emoção se altera muito, é o coração que bate mais forte. Quando as intenções são profundas demais e são carregadas de uma visceralidade, ou é o coração que se altera, ou você sofre um ataque cardíaco, ou você se alegra demais. Então o coração, a partir do movimento helenístico que tomou conta do pensamento, né, da cultura que permeava os tempos do Novo Testamento, então o coração se torna a sede das emoções, assim como para os hebreus eram os rins. E por isso que quando Jesus fala em Apocalipse, capítulo 2, que ele vai provar, né, que todas as igrejas conhecerão que ele é aquele que prova a mente e os corações, examina a mente e os corações, a palavra ali não é coração, é rins. Por quê? Porque ele está falando, né, em um linguajar hebraico, com o apóstolo João, que era um judeu, né? E João está escrevendo ali, ele faz menção dos rins e intenções. É a mesma correspondência do termo coração. Por isso que o irmão está falando aqui que só os tribunais celestiais é que provam, né, o coração e os rins, as emoções. O tribunal humano não pode fazer isso. Continuando aqui, fala assim: esse fato tem sido reconhecido de modo bem generalizado e tem-se imaginado que o nosso Senhor indicava o julgamento final do ímpio sobre as figuras do julgamento, do concílio e do vale de fogo. Ou seja,
O que as pessoas entendem quando leem esse texto de Mateus é que Jesus estava falando do tribunal do trono branco, o juízo final, assim conhecido. Mas não é desse tribunal final que ele está falando aqui. Porque ele menciona esse tribunal em conexão com o juízo que pode colocar alguém na prisão, mas que essa pessoa pode sair da prisão depois de pagar o último centavo. Ora, isso não vai acontecer no trono branco. No trono branco, quem for julgado e não for achado no livro da vida, vai para o lago de fogo, e está escrito em Apocalipse que uma vez ali, ele estará na condição da segunda morte, a morte eterna. Não tem como ele sair. Ao passo que o tribunal aqui, depois de explicar sobre os níveis de tribunal, Jesus fala que se alguém for pego, né, devendo algo, ele será preso, mas poderá sair dali depois que pagar o último centavo, não sairá enquanto não pagar. Então ele está falando de uma disciplina. Ele está falando de um tribunal que coloca alguém sobre uma disciplina prolongada, sobre uma prisão, que é a mesma prisão mencionada por ele na parábola do credor incompassivo, e que está ligada à disciplina do pai sobre seus filhos, que não perdoarem seus irmãos. O Senhor jamais permitirá que na era vindoura assuntos não resolvidos entre os irmãos, brigas, ódio e mágoas, assuntos não resolvidos, fiquem entre seus filhos. E mesmo assim esses filhos possam entrar no milênio. De maneira nenhuma. O pai tratará, como o rei tratou o credor incompassivo, os filhos que não perdoarem seus irmãos. Ora, quando é que nós vamos diante do rei para prestar conta disso? É no tribunal de Cristo. Então ali está fazendo claramente menção a um juízo na era vindoura. Há uma disciplina na era vindoura. Que aqui é falado como a prisão. E às vezes até mesmo a hiena de fogo. Não durante toda a eternidade, mas durante a era vindoura. Porque ele menciona a saída de lá. Ele mencionou saída desse lugar. Então não está falando aqui do trono branco. O trono branco é um juízo final sobre os incrédulos que terão que aparecer no tribunal de Deus para receberem a sentença da condenação eterna. Pelo fato de seus nomes não estarem escritos no livro da vida. Ao passo que aqui está falando de um tribunal que colocará alguns sob prisão até que paguem o último centavo. É só você ler Mateus aí, você vai perceber essa diferença. Não são a mesma coisa. Então o nosso irmão continua aqui. Mas existe uma forte objeção a essa interpretação, pois visto que suas palavras, as palavras do Senhor, são absolutamente perfeitas, não devemos imaginar que entendemos plenamente qualquer coisa que ele nos ensine, através de figuras terrenas, a menos que nossa interpretação explique cada particular em cada figura. Perdão. Se adotarmos então a explicação popular neste termo, como explicar a introdução dos dois tribunais, uma sessão de julgamento local e também de um tribunal superior na metrópole? Como nós vamos explicar? Se tudo se refere ao trono branco e a um só juízo, como que nós vamos explicar isso? Não é? Como que nós vamos explicar isso? É fato que aqui está falando de um tribunal de agora, representado pelo tribunal cívil, e de um tribunal de sinédrio, representado por uma assembleia de Deus com os Bena Elohims, a respeito de coisas mais profundas na vida de seus filhos, como foi o caso de Jó, ou também ao tribunal de Cristo, que é o verdadeiro sinédrio de Deus com o seu povo, em um tribunal celestial. O tribunal dos anjos e o tribunal de sinédrio, representado principalmente pelo tribunal de Cristo, embora ele também fale de algumas reuniões desse mundo espiritual para decidir coisas profundas demais até para os anjos. Até para os anjos, em relação à vida dos filhos de Deus. Como aconteceu com Jó, como aconteceu com Acabe. Lembra das reuniões dos anjos diante do Senhor para decidir o destino e decidir coisas importantes da vida de seus filhos? Então, existe esse tribunal de sinédrio, já agora, quando esses anjos, até para eles a coisa é muito elevada, eles têm que remeter ao Senhor. Eles têm que prestar contas ao Senhor, e o Senhor compõe um
sinédrio celestial com eles. Mas esse sinédrio não para ali, ele se estende principalmente até o tribunal de Cristo. Por isso que aqui está falando de níveis de julgamento. Não pode se referir ao trono branco, porque o trono branco não é nível, é um julgamento só. Não há níveis de julgamento ali no trono branco. Ali só tem uma coisa, ou vida eterna ou condenação eterna. E outra, depois do tribunal de sinédrio, depois que o Senhor explica essa questão de julgamento, ele fala que se alguém for levado a esse julgamento, ele poderá ser recolhido à prisão, mas poderá sair de lá depois de pagar o último centavo. Ora, se esse julgamento estiver se referindo ao trono branco, então significa que quem vai para o lago de fogo eterno pode sair de lá depois? De maneira nenhuma. Quem vai para a segunda morte depois do trono branco não tem saída de lá. Ao passo que aqui está falando de um tribunal diferente. Um tribunal onde a pessoa pode ser presa durante uma era, mas poderá sair dali depois de pagar o último centavo. Ele está falando isso aqui para os discípulos, para os seus filhos. Ele está falando então para quem já é salvo, para quem não tem como perder a salvação eterna, mas pode perder o galardão do milênio e ser recolhido à prisão. Né? Então o irmão está perguntando, como explicar também o fato de tribunais locais sentenciarem à morte, mas o tribunal celestial, o tribunal superior, aliás, podia também designar o cadáver às chamas? É possível explicar estas particularidades no juízo final, onde haverá apenas um juiz e uma sentença? É o que eu estou falando aqui. Não pode. Ele está perguntando aqui, será que pode? Claro que a resposta é não. Por quê? Como ele vai dizer aqui que não é mesmo. Porque no trono branco, quem for para o lago de fogo não vai sair de lá mais no juízo final. Ao passo que aqui ele está falando de um tribunal que a pessoa pode ir, pode ser presa e sair dali depois de pagar o último centavo. E ele menciona também os discípulos sendo jogados na geena, embora não eternamente, mas de uma maneira temporária. Assim como o tribunal do Sinédrio jogava os corpos na geena de fogo. Então aqui a situação é outra. E ele faz a pergunta, não estaria o Senhor então se referindo ao atual governo espiritual do mundo? Um assunto misterioso sobre o qual pistas espalhadas podem ser encontradas nas Escrituras, mesmo sem chamar atenção? Porque as mentes dos homens estão quase que universalmente colocadas nas coisas visíveis e materiais. É por isso que ninguém percebe essa dimensão do governo espiritual. Mas tal atitude é real também com muitos crentes, acostumados a pensar mais em suas seitas e organizações do que no Senhor deles, e nas coisas que, embora tendo sido vistas, são muito mais reais. E nas coisas que, embora não sendo vistas, são muito mais reais do que aquelas que são agora visíveis. Poucos param para refletir que todas as visões que agradam seus olhos nessa vida curta é apenas uma cortina pintada que logo deverá ser retirada para sempre, a fim de que as realidades eternas possam ser reveladas. Eles tratam os acontecimentos como acidentes ou como consequências naturais e parece que nem imaginam que todo acontecimento deste mundo é operado e controlado por poderes espirituais invisíveis. Entretanto, a palavra de Deus ensina claramente que assim é. Existe uma potestade do ar, né? E até mesmo a operação do fogo. Você pode ver essa potestade do ar em Efésios, capítulo 2. Né? Eu vou ler aqui, onde Paulo menciona, na Epístola aos Efésios, a chamada potestade do ar, o príncipe dos poderes do ar. Porque potestade é poder, diz respeito à esfera de poder, de controle, de domínio. E Paulo diz assim, nos quais andastes outrora, falando de nós, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então existe a potestade do ar. E também em Apocalipse capítulo 14, versículo 18, é mencionada a potestade do fogo, ou seja, há anjos que presidem sobre os elementos criados. Na verdade, na hierarquia da angiologia bíblica, a palavra potestade sempre se refere a anjos que controlam poderes da natureza. Existe um chamado príncipe da potestade do ar.
Ou seja, Satanás, ele é o príncipe da potestade do ar, desse ar cheio de espíritos contrários a Deus. Ele é o príncipe dos poderes mediúnicos, dos poderes que se mediunizam, assim como no meio das religiões espiritualistas, né, da mediunidade, quando espíritos incorporam, se fazem presente incorporando em médiums. Assim também existe uma mediunidade, entre aspas, sobre os pensamentos das pessoas. Esses espíritos estão nos ares, povoando os ares, colocando pensamentos, tirando pensamentos benéficos, colocando pensamentos malignos sobre as pessoas, sem que elas se deem conta de que esses pensamentos não vêm delas, mas vêm do adversário de Deus. São demônios especialistas em penetrar as mentes dos homens. São poderes do ar, poderes que estão fora como o ar, mas que podem se fazer sentir dentro, assim como o ar também. É uma treva, é um estado de oposição a Deus que pode ser sentido na esfera que envolve os homens, nas esferas dos ares. Existe a potestade do ar, do qual Satanás é príncipe. Poderes que estão aí espalhados por toda a terra. E se Deus pudesse abrir os nossos olhos para vermos essa realidade espiritual, para vermos como o Geazi, servo de Eliseu, viu, nós nos assombraríamos. Tanto que a gravação deu um cortezinho, mas eu estava dizendo, nós nos assombraríamos de vermos quão terrível que é a condição povoada de espíritos que o nosso ar se encontra. O ar, a atmosfera da Terra, é um cenário cheio de espíritos em oposição a Deus, do qual Satanás é o príncipe. E esses espíritos, eles influenciam. Quando eu falei de mediunidade aqui, não é plenamente no conceito espírita, de sessão espiritualista, não é isso. É que assim como aqueles espíritos entram na mente dos médiuns e deixam eles em um estado de inconsciência, colocando palavras e pensamentos deles, usando as cordas vocais daqueles médiuns, isso num grau mais avançado de possessão, assim também em um grau menos avançado de influência, esses espíritos dos ares colocam pensamentos de maneira sutil na mente dos homens, na mente dos crentes, na mente dos que dizem pertencer a Deus, e eles não se dão conta disso. Quantas pessoas tiram a vida com suicídio? Quantas pessoas fazem atos terríveis? E a mente humana e as pessoas, né, que são aí preocupadas apenas com as consequências dessa vida presente materialista, ficam julgando tudo como se fosse coisas de distúrbio psíquico, ou de vingança, ou de ódio. Não. Não é apenas isso. Como é que você me explica uma pessoa tirar a vida do próprio pai? Como que você me explica? Como aconteceu essa semana, eu estava conversando com um amigo e ele disse para mim que estava no ônibus e o motorista do ônibus, pelo que eu entendi ele contando, estava vindo em velocidade alta no ônibus e tinha um lugar onde ele passou e de repente tinha uma pessoa perto ali da rua e ele como que jogou o ônibus em cima da pessoa. Ou pessoas que atiram o carro sobre as outras, ou uma pequena discussão que enche uma pessoa de uma medida de ódio tão grande, tão profundo, que ela vai lá e tira a vida da outra. Lembrando que isso não foi um ódio acumulado com o tempo, não, foi repentino. Se davam bem até, conversavam, mas aí, numa troca de palavras um pouco mais ásperas, o coração é enchido por um ódio que normalmente levaria tempo para que essa ira virasse mágoa, para que essa mágoa, né? Essa mágoa, depois de muito tempo ali acumulada, virasse ódio, para que então viesse um assassinato tão brutal daquele. Mas não. Do nada, vem assim na pessoa,
um ódio terrível por alguém e vai lá e tira a vida da outra, como se fosse menos do que um animal. Como você me explica isso? Potestades do ar. Poderes que, assim como o ar, estão envolvendo as pessoas e também penetrando na mente das pessoas, assim como o ar nos envolve e penetra os nossos pulmões. E usando essas pessoas como fantoche para fazer os seus terríveis feitos de iniquidade. Mas existe também, além da potestade do ar, que potestade se refere sempre a anjos que dominam regiões ou elementos da natureza criada por Deus. Eles são anjos que exercem poder sobre as coisas criadas. Existe também a potestade do fogo, citada em Apocalipse 14, versículo 18. E também o anjo das águas. No caso aqui de Apocalipse 14, versículo 18, e Apocalipse 16, versículo 5, que fala do anjo responsável pelas águas do mundo, parecem que são potestades benéficas, porque outra coisa que alguns cristãos fazem confusão, sempre que a Bíblia menciona que a nossa luta é contra principados e potestades, eles acham que potestade é anjo do inimigo. Não. Potestade é uma nomenclatura, é uma patente, do reino angelical, que tem tanto anjos que estão aliados a Satanás, que governam esferas da criação de Deus, mas estão aliados a Satanás. Por quê? Porque eles já eram governos dessas esferas antes de caírem com o diabo. Depois que caíram, se a gente estudar a Bíblia com cuidado, nós vamos ver que esse domínio não foi retirado deles ainda. Eles não foram depostos dos seus postos governamentais. Eles perderam a autoridade. A autoridade pertence unicamente ao Senhor Jesus. Mas o poder ainda não foi retirado deles. Existe uma diferença entre poder e autoridade, e depois em outros vídeos eu posso explicar um pouco sobre isso. Então eles ainda exercem, apesar de estarem aliados a Satanás. E existem potestades que são benéficas, que estão aliadas a Deus. Potestade é um patamar de governo angelical. Muito alto. Muito alto. Certo? E existem potestades de Satanás, contra quem nós temos que lutar. E existem potestades aliadas a Deus. Por exemplo, essas potestades dos ares, além de influenciar a maldade, eles podem provocar desastres naturais por meio de uma desordem na natureza. Seja no mar, seja com ventos, como tornados, tempestades. Você quer ver um exemplo disso? Quando o Senhor Jesus dormia no barco com os discípulos, atravessando o mar da Galileia. Quem você acha que provocou aquela tempestade que Jesus repreendeu o vento e os mares? Ora, vento ser repreendido, você só repreende seres conscientes. O vento não é consciente. O mar não é consciente. Mas os agentes que estão por detrás de certas esferas do ar e do mar são conscientes. Aqui menciona o anjo das águas e das fontes que está aliado a Deus. Mas parece, pelo texto de Mateus, que alguns lugares das águas está debaixo de potestades aliadas a Satanás, do qual Satanás é o príncipe. E fizeram aquela tempestade. Aquele distúrbio nos ares para provocar o naufrágio do barquinho que levava Jesus e os discípulos. Mas as ondas não podem tragar a nau que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Como diz aquele cântico, Mestre, o mar se levanta. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Paz, gozai. Mas existe as potestades. Então, tudo que acontece no mundo aqui não é por acaso. É por isso que a Bíblia nos manda vigiar e orar. Vigiar e orar. Não só por nós, mas por todos os homens, pelos reis, pelos que se acham investidos de autoridade, porque isso é bom e aceitável diante de Deus, que deseja salvar todos os homens. Ele deseja que todos os homens sejam salvos, como diz 1 Timóteo 2,4, e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E ele não quer que eles sejam engolidos por essas potestades malignas. Ele deseja que tudo coopere para o bem, para o conhecimento de Cristo.
E ele faz isso na vida dos santos. Mas muitas vezes os que estão no mundo, que não contam com essa proteção de Deus porque não confiam nele, porque não se apegaram a ele, estão debaixo desse engano e dessas maldades, dessas potestades espirituais. Aqui ele continua. E não só existe a potestade do fogo, da água e do ar, e das chamadas leis da natureza que são mantidas por anjos designados, como Apocalipse 7, versículo 1 mostra, né? Que aqueles anjos que estão segurando os 4 ventos. Então veja que há anjos que presidem sobre ventos, que presidem sobre as leis da natureza. Essa é a classe chamada potestade na Bíblia. Esse nível de autoridade angelical. Mas não só isso. Satanás na Escritura ainda é o príncipe desse mundo e da potestade do ar, e seus anjos constituem poderes oficiais da terra. Isso está lá em Efésios capítulo 2. Mas Deus interfere e limita sua influência, designando anjos leais para proteger seu povo, conforme pode ser visto no capítulo 2 de Hebreus. Estes anjos têm seu ponto designado e são governados por príncipes de Deus. Ou seja, esses anjos que interferem a favor do povo de Deus têm seus postos designados e são governados por anjos da alta patente que são aliados a Deus, que são potestades benéficas, né? E também principados benéficos. Né? Não principados malévolos, mas principados benéficos. Eles são designados como tronos, domínios, principados e potestades em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Então, esses tronos aqui, de Colossenses 1,16, são os 24 anciões de Apocalipse, que são os anciões dos anjos. Há interpretações que dizem que esses anciões são os anciões da igreja, ou os anciões de Israel, ou os apóstolos com os 12 patriarcas. Não. Não pode ser. Não pode ser. Por quê? Porque o texto de Apocalipse é visto por João, mais ou menos no ano 90 depois de Cristo. Né? Mas, acho que mais tardar no ano 86, nem no ano 90 não é, porque João saiu de Patmos no ano 86, depois que Domiciano acabou morrendo, né? Uma morte trágica, e Nerva sucedeu Domiciano. Então João saiu de Patmos, isso de acordo até com os registros dos pais da igreja. Então uns falam de 90, mas na verdade não passou do ano 86 depois de Cristo, a saída de João. Mas quando João recebe a revelação de Patmos, do Apocalipse, no mais tardar no ano 86, João ainda não estava glorificado. Nenhum dos apóstolos ainda estava glorificado. Nenhum dos patriarcas do Antigo Testamento estava glorificado. E João vê 24 anciões, né, assistindo junto ao trono de Deus, já com coroas de ouro sobre a cabeça. Ora, se esses anciões fossem os patriarcas e os 12 apóstolos, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos em glória, então onde estaria João ali? João estaria vendo ele em glória? Não é possível. A visão de Apocalipse 4 não é ainda sobre o futuro, é sobre as coisas que são, porque Apocalipse é dividido entre as coisas que são e as que serão. As coisas que foram, as coisas que são e as que serão. Então, a linha Apocalipse está falando das coisas que são. Apocalipse 4 está mostrando em visão ao apóstolo João como é que é a cena no céu desde a criação. E Apocalipse 5 mostra a cena no céu desde a ascensão de Cristo. Quando ele, como cordeiro, morreu, foi imolado, ressuscitou, porque o cordeiro ferido estava em pé. Isso fala de ressurreição. E tomou o livro da mão do que estava no trono. Então Apocalipse 4 é a cena eterna da criação no céu, e Apocalipse 5 é a cena a partir da redenção efetuada por Cristo. Mas em ambos os capítulos, João ainda não está vendo a cena futura do reino. Ele está vendo a cena desde a criação e desde a morte e ascensão de Cristo. Ora, desde a morte e a ascensão de Cristo, nenhum dos patriarcas dos apóstolos já estavam sentados em tronos. Eles têm que ressuscitar, para que quando Cristo venha, de acordo com Mateus 19, esses apóstolos se assentem em 12 tronos. Eles vão se assentar quando ele voltar. Mas Apocalipse 4 não está falando da volta do Senhor.
Então não tem como aqueles anciões serem já os apóstolos e serem os 12 patriarcas. Porque primeiro Jesus tem que voltar para os apóstolos e patriarcas se assentarem em tronos. Ao passo que João, quando vê a cena no céu ali, antes da vinda de Jesus, esses anciões já estão sentados em tronos. Quando os apóstolos ainda não tinham sido nem glorificados ainda. Os anciões já estavam em tronos. Então esses anciões são os anciões dos anjos. São os tronos que Paulo menciona em Colossenses 1,16. São a patente mais alta da hierarquia da angelologia. Alguns podem falar, não, mas os querubins e serafins são mais altos. Mas querubim e serafim não é anjo. Eles pertencem ao mundo espiritual dos anjos. Mas nós vamos ver em futuros vídeos aqui, né, que eles são de uma outra categoria de natureza espiritual. Sim, os querubins estão acima dos 24 anciões. E os serafins, né, estão no nível mais alto da angelologia. Mas eles não são anjos. Dos anjos, os 24 anciões, os tronos são a categoria mais alta. Abaixo desses tronos estão as chamadas soberanias. E abaixo dessas soberanias, as dominações. E abaixo delas, os principados, que são o mesmo termo para arcanjos no grego. Arqueangelo, ou príncipe dos anjos. Arque fala de princípio, principado. Um primeiro no posto dos anjos. Um príncipe numa corte. Então, arcanjo é príncipe dos anjos. E é o mesmo para principado. Porque ele exerce o seu domínio de príncipe sobre uma determinada corte de anjos e uma determinada região da terra. Por isso que o príncipe da Grécia, que era um principado da Grécia, ele era um anjo, aliado a Satanás, né, que exercia seu domínio sobre outros anjos, também aliados ao diabo, de categoria inferior, e esse domínio sobre esses anjos se estendiu na terra, a região, como se fosse um feudo, aquela região da Grécia. Então, um principado diz respeito a uma categoria angelical que exerce domínio sobre outros anjos. Ele é um príncipe angelical que exerce domínio sobre uma corte de anjos. E esse domínio se expressa em um feudo, ou em uma vasta região, em uma das nações da terra. No caso de Israel, o principado que domina sobre ela é Miguel, o arcanjo Miguel, que é o príncipe Miguel, um dos primeiros príncipes, de acordo com Daniel capítulo 10. Então, potestade é anjo que domina esferas da natureza, poderes da natureza. Principado é anjo príncipe que domina sobre outros anjos e exerce um domínio espiritual sobre diversas regiões e nações da terra. Entendeu? Essa é a diferença de principado e potestade. Enquanto as potestades lidam com poderes naturais criados, poderes da natureza, os principados lidam diretamente com as esferas de domínio político do mundo, exercendo domínio sobre nações. E eles são príncipes que estão sob vários anjos. Anjos que cumprem as ordens desses príncipes angelicais. E existem principados aliados a Satanás e existem principados aliados a Deus. O exemplo disso é o príncipe da Pérsia e da Grécia, que era aliado ao diabo, e existe os príncipes aliados a Deus, como Miguel. Os livros apócrifos mencionam outros, como Uriel, Rafael, Gabriel, colocando Gabriel entre os arcanjos também. Nós não sabemos pela Bíblia, pelos apócrifos existem esses. O livro de Enoque cita, por exemplo, esses 4 como príncipes que assistem diante de Deus. Então essa é a diferença. E aqui o nosso irmão Pember está dizendo que Deus limita as operações dos anjos caídos e dos príncipes caídos, que são aliados ao príncipe das trevas, o grande, né, cabeça de todos eles, que é o diabo. Deus limita a atuação deles, enviando anjos para guardar seu povo, como diz Hebreus capítulo 2. E esses anjos que guardam seu povo estão submetidos a principados benéficos do reino da luz, do reino de Deus. A principados. E também a potestades benéficas, porque não há só potestades que controlam elementos da natureza maléficas. Existem as potestades benéficas, como é o caso do anjo das águas, que louva a Deus pelo juízo que Deus efetuou.
E existem os tronos. Ao que parece, nenhum dos 24, nenhum dos tronos, da categoria de tronos, caiu. Então os 24 anciões, que são os tronos dos anjos, a categoria mais alta de esfera de domínio, eles são todos aliados a Deus e assistem diante de Deus como reis sacerdotes. Por isso que estão vestidos de branco com coroa sobre a cabeça. E o que diz aqui é que são governados por príncipes de Deus, conhecendo bem as leis gerais de seu trato com os homens e de quem sabe-se até certo ponto. Sua vontade particular, a vontade de Deus, né? Eles sabem, esses anjos sabem a vontade particular de Deus com relação a certos indivíduos, famílias, igrejas e nações colocadas sob seus cuidados. Eles levam a cabo os propósitos de Deus, agindo de acordo com a sua liberdade de ação. É possível que suas decisões e resoluções, no tocante às punições a serem aplicadas, sejam as que o Senhor chamou de tribunal de julgamento, que é o primeiro nível de tribunal aqui de Mateus 5. Aquele tribunal civil de Israel, que era o primeiro nível de julgamento, tipifica esse primeiro nível de julgamento celestial dos anjos, que é uma corte de anjos submetida aos principados de Deus, e essa corte tem um nome na Bíblia, nós vamos ver. São a chamada corte dos vigilantes, sentinelas, anjos que presidem como que vistoriando os homens, punindo ou recompensando de acordo com as suas ações. Nós vamos ver na Bíblia essa corte desses anjos. E é por isso que muitas vezes coisas que parecem desastrosas ou desgraças acontecem na vida das pessoas e elas não sabem por quê. No coração, às vezes, ódio é alimentado. Luxúria é valorizada e não tratada. Orgulho, soberba, tudo isso atrai o juízo dos sentinelas sobre a vida dos homens e também sobre a vida dos crentes. Porque, por enquanto, a igreja não está na posição de reinar. Ela está sendo ainda preparada pelo seu Senhor para o reino. E o Senhor se serve desses anjos por meio desses principados benéficos que governam essas sentinelas, e essas sentinelas, esses anjos sentinelas, então, intervêm na vida dos homens e também dos filhos de Deus. Por quê? Porque eles não se submetem a se santificarem, a viverem para a vontade de Deus. Então o que acontece? Caem debaixo de disciplina, mesmo nessa era. Nós vamos ver aqui. Essa corte dos sentinelas que está submetida aos principados de Deus e que, através de estarem submetidas aos principados de Deus, estão submissas a Cristo, o Senhor de todos, e a Deus, essa corte interfere no reino dos homens e na vida dos filhos de Deus. E aplicam recompensas, já aqui agora, algumas temporais, recompensas temporais, né, bênçãos de Deus, e também punições. E elas são tipificadas pelo primeiro nível de julgamento, chamado de julgamento do tribunal civil. Esse tribunal civil, que resolvia as coisas mais básicas de Israel, tipifica essa corte dos vigilantes. É possível, então, que se refira a isso, né? Provavelmente os tribunais locais de Israel foram estabelecidos segundo o modelo do tribunal dos anjos, assim como o tabernáculo e os móveis eram uma cópia das coisas celestiais. Eu vou parar aqui e esse assunto continua no próximo vídeo.